Jesus possa nos abençoar e permitir que essa nossa tarde seja a melhor possível. Uma tarde que a gente possa estar discutindo esse tema, né, que é um tema que preocupa alguns, assusta outros, deixa curioso outros, né? E que a gente possa, na verdade, desenvolver a palestra de tal forma que a gente seja aquele lá, ó, quando a gente morrer, entendeu? Que a gente vai estar lá, né, se sentindo positivo em relação ao assunto. Pelo menos é isso que eu pretendo transmitir para nós aqui, sobre essa ideia da morte. E se eu morrer amanhã, como é que fica? Vamos dar início aqui. Eu vou fazer algumas questões aqui, para que vocês, não precisam responder agora não, é para pensar até o fim da palestra, tá bom? Porque se você responder agora, pode ser que você mude depois, entende? Então vamos deixar para responder no final da palestra, pode ser? Mas essa resposta vai ser íntima, ela não precisa ser externada nem declarada. Vamos começar com a primeira aqui, ó. E se você morrer amanhã? Está preparado? Não está? Vai ter dificuldade? Não vai? Vai deixar coisa para trás? Não vai? Para pensar. E se algum parente seu, próximo e muito amado, morrer amanhã? Uma coisa é nós morrermos, a outra é alguém próximo nosso, amado, querido. Estamos preparados? A outra questão é: qual morte você prefere? Porque um dia você vai morrer, tá certo? Qual que você prefere? Morrer dormindo ou depois de um tempo sofrendo com alguma doença que lhe traga dor física? Não precisa responder agora. A ideia qual é? Morrer dormindo, quer dizer, você não acorda no dia seguinte, ou entrevado lá numa cama, sofrendo, passando por... Isso é para pensar. E a seguinte é a mesma: e para os seus parentes amados, que tipo de morte você desejaria? Vocês vão falar assim: mas eu não desejo a morte de ninguém, considerando que vai acontecer, tá certo? Porque vai acontecer. Que tipo? Então vamos pensar nisso aí e no final da palestra a gente vai responder, tá bom? Olha essa frase aqui: neste mundo nada pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos impostos. Não é interessante? Será que a gente vai conseguir escapar dos impostos um dia? E da morte? Também não. Então vejam, são duas certezas que nós temos, e são duas certezas que nos incomodam. Os impostos incomodam, e a tal da morte também. Mas olha, quem fez essa frase aqui, quem desenvolveu essa frase foi Benjamin Franklin. Não é interessante? Então o que ele está dizendo na verdade? Que existe uma certeza na vida, pelo menos duas. Uma delas é que um dia nós vamos morrer. A outra é que nós vamos, enquanto a gente não morre, a gente tem que pagar imposto. Faz parte. Mas se são duas certezas, por que elas nos incomodam tanto? Se eu sei que eu tenho que pagar o imposto, e se eu sei que um dia eu vou morrer, por que eu fico tão incomodado com isso? Por que eu não me preparo? Então por que eu não tento entender o assunto de forma ampla, para que eu fique em paz comigo mesmo nessas duas questões, inclusive, mas na principal delas, na questão da morte? O que está atrapalhando? O que é que impede? É a falta de conhecimento, a falta de entendimento, que começa pela falta de aceitação, tá certo? Então o objetivo nosso hoje aqui é tentar fazer com que a gente... Os impostos eu não vou conseguir discutir isso com vocês, mas vamos discutir pelo menos a morte, tá bom? E eu quero começar dizendo uma grande verdade para vocês:
A morte não existe. A doutrina espírita é a doutrina que matou a morte, porque toda ela é baseada na existência da vida após e no nosso retorno em vidas sucessivas, que é a reencarnação. A base da doutrina é esta. Porém, não é só a doutrina espírita que fala do assunto. O que eu vou estar trazendo aqui agora para vocês, desta questão de que a morte não existe, são de pesquisadores, são cientistas, ok? Nós vamos começar com esse daqui, ó. O mistério da morte tem fascinado, impressionado e assustado o ser humano desde tempos imemoriais, desde lá de trás. O que poucos sabem, porém, é que nos últimos 100 anos, pesquisas científicas têm comprovado que a morte não existe. Não é a doutrina espírita, são pesquisadores. Ian Curie, canadense, autor, sociólogo e pesquisador psíquico, que é esse senhor que aí está. Essa foto é dele com um pouquinho mais novinho, né? Ele já está um pouquinho mais acabadinho, que nem eu assim, tá? Ele publicou um livro que não foi ainda traduzido para o português, que se a gente fizer uma tradução básica, é: você não pode morrer. You cannot die. Você não pode morrer. E o que ele fala nesse livro? Eu vou trazer só algumas informações básicas. Poucos sabem que a morte, o adversário mais antigo, misterioso e inexorável do homem, vem sistematicamente sendo estudada nos últimos 100 anos por cientistas e pesquisadores de diferentes áreas de interesse. O resultado desse esforço é um grande número de descobertas fascinantes que levam a 4 conclusões inevitáveis. O livro dele, na verdade, é um resumo, né, de um apanhado de vários outros pesquisadores que ele reúne ali para fazer E a gente vai trazer aqui uma espécie de um resumo das conclusões que ele chegou com base nesses outros pesquisadores. Primeiro, os seres humanos sobrevivem à morte física. Essa é a primeira grande conclusão dessas pessoas que estão estudando o assunto. Continuamos existindo após a morte em diferentes níveis de consciência e criatividade, numa esfera extrafísica que normalmente os seres humanos encarnados não percebem. Então percebam que eles estão justamente descobrindo que a doutrina espírita já apregoa, que nós continuamos existindo em diferentes níveis, que ele chama aqui de consciência e criatividade, tá certo? E que nós, humanos, normalmente não percebemos, porque os que percebem são tratados como, infelizmente, malucos, porque tem aqueles que percebem, tá certo? Os famosos médiuns, né? Eu queria dizer que eu estou sozinho aqui hoje, tá bom? Se por acaso alguém aí estiver vendo mais alguém, converse conosco depois, tá? Para evitar que seja internado, tá certo? Bom, tudo bem até aí? Essa é a segunda conclusão que eles chegaram. A terceira, deixam a esfera física periodicamente, quando então o indivíduo assume novo corpo, momento em que se apaga toda a sua memória e a lembrança de suas vidas anteriores. Então eles estão falando aqui da reencarnação, momento em que se apaga a lembrança das suas existências anteriores, tá? E por fim, reencarnações sucessivas não ocorrem por acaso, mas parecem estar ligadas por uma misteriosa e fascinante lei causal. Ou seja, as pessoas não reencarnam por reencarnar, elas não estão lá no plano espiritual, né, andando lá na praça no nosso lar, né, estão lá andando, vem uma fila, acha que é a fila do sorvete espiritual, entra e reencarna, pegou a fila errada. Não existe isso. Existe todo, segundo eles aqui, tá? E segundo a doutrina espírita também, existe toda uma necessidade, o que ele chama aqui de lei causal. A
causa, né, de um determinado efeito. Não é interessante a gente ouvir essas coisas de pesquisadores e não daquilo que a gente já estuda na doutrina espírita? Na verdade, o que acontece é o seguinte, que a morte é apenas um retorno à vida espiritual. Estão vendo essa escada aí e a luz ali, ó? Espero que isso aí que sejamos nós, tá? Depois da palestra. E não que a gente esteja descendo para uma portinha escura. Entenderam? A gente vai subir para uma porta de luz. Quem fala isso aqui, ó? O Dr. Raymond Moody Jr., PhD, especialista em pesquisa de EQM, que é a experiência de quase morte. O que é uma experiência de quase morte? A pessoa entra em coma, depois ela vivencia alguma situação e ela volta para o corpo e desperta no corpo físico. Enquanto ela esteve em coma, ela esteve mantida viva, o físico, por aparelhos. Isso inclusive cria uma certa discussão no meio científico aí, porque como é que pode, não tendo impulso elétrico no cérebro, a pessoa reter memória daquele período que ela esteve em coma? Então tem pessoas que lembram de coisas fantásticas, de discussões entre os médicos, aposta se vai morrer, se não vai morrer, que hora que vai fechar, que hora que não vai, umas coisas assim que as pessoas lembram e falam. Outras veem coisas, né? Teve uma paciente cega que, ao despertar, falou que um enfermeiro estava usando meias de cor diferente. Olha que interessante. Como é que ela, sendo cega, vai saber que tinha cor diferente na meia do enfermeiro, se nem ele tinha percebido? Percebe como é interessante esse tema, que é estudado aqui pelo Raymond Moody Jr.? Aí ele publicou um livro, ó, Vida Depois da Vida, em 1975, depois de estudar mais de 3.000 pacientes. Mais de 3.000 durante 20 anos. Pessoas de idades diferentes, sexo diferente, razão do coma diferente, tempo em coma diferente, né? Para não se deixar influenciar por crenças ou alguma coisa assim. Todas elas, sem exceção, falavam a mesma coisa, que se viam saindo do corpo, se viam sendo atraídas por um túnel de luz. Antes, porém, viam o que estava acontecendo ali. Aí iam por esse túnel. Quando chegavam lá do outro lado, encontravam com alguns seres, e numa rápida conversa ali, descobriam que não era a hora delas ainda, aí elas voltavam. Todas, sem exceção, mudaram a sua forma de ver a vida, porque perderam o medo da morte. Olha que interessante. Por perder o medo da morte, transformaram a sua vida. Passaram a dar importância para as coisas que realmente são importantes. Deixaram de ser mesquinhas, de ficar com disque-disque, com mimimi, né? E passaram a se interessar pelas coisas mais simples, pelo carinho, pelo abraço, pelo aconchego, por uma discussão saudável, por interesses, né? Se desapegaram da matéria. São todos os pacientes dele que falaram isso. E está nesse livro aí. Depois, mais para frente, ele lançou um outro livro, ó, A Luz que Vem do Além, em 1980. A luz que vem do além. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas se veem atraídas para um túnel de luz. E aí ele coloca nos livros, ó, um dos estágios básicos da experiência de quase morte é o encontro com seres de luz, narrados por diferentes pacientes com diferentes crenças. Isso que a gente precisa entender. Tá certo? Bom. Tem um outro aqui, que é o Joel Whitton, médico, MD, PhD, professor da psiquiatria da Universidade Médica de Toronto, no Canadá. O Dr. Whitton também tem um trabalho de estudo, mas baseado em hipnose. Ele não tinha dúvida nenhuma da existência da vida após a morte. Ele também não tinha dúvida nenhuma da existência da reencarnação, porque isso já estava mais do que comprovado, segundo ele. Tá certo?
O que ele queria entender é que o espírito ou a alma fica fazendo entre um intervalo e outro. Ora, se a vida continua e depois a gente volta, o que a gente fica fazendo lá enquanto não voltou? Percebem o objetivo do estudo dele? Ele não tinha dúvida com relação ao assunto, tá certo? Então ele também, durante mais de 20 anos, com um monte de gente, né, fazendo esse processo, ele pesquisou e escreveu um livro. Mais de 20 anos de pesquisa com aproximadamente 3.000 pessoas, queria saber o que o espírito faz entre uma vida e outra, e aí ele publicou o livro em 1986, Vida, Transição, Vida. Qual foi a conclusão? As pessoas vão se posicionar lá do outro lado de acordo com as crenças que tem aqui. Exemplo: a pessoa acha que ela vai ficar dormindo esperando o juízo final. Vai ficar dormindo. A pessoa acha que ela vai ser julgada. Vão aparecer os juízes para julgar ela. Porque senão ia ser uma decepção muito grande para o defunto, entendeu? Está esperando o juiz, não tem juiz nenhum. Aí os espíritos colocam alguns juízes lá para poder atender o anseio da pessoa. Tem pessoas que não vão ver nada, tem outras que vão ver lugares paradisíacos, outras já vão estar lá sofrendo, dizendo que estão carregando um peso nos ombros. Olha que interessante. E isto baseado nas crenças que a pessoa tem em vida. Isso é resultado do estudo do Dr. Whitton aqui, tá bom? Parece até doutrina espírita, né? A vida é o desejo de continuar vivendo, e viva é aquela coisa que vai morrer. A vida serve para se morrer dela. Olha que frase interessante. Vida é o desejo de continuar vivendo, e viva é aquela coisa que vai morrer. A vida serve para se morrer dela. Da Clarice Lispector, né? Que vai nos levar para isso aqui, O renascer seria uma realidade? Olha lá. Volto em breve. O que vocês acham? Dá para acreditar naquilo que está ali? Doutrina espírita fala que sim. Mas tem uma médica americana, a doutora Ellen Wambach, psicóloga, que através da terapia de vidas passadas em 1.088 pessoas, uma média de 20 vidas por pessoa, ela trabalhou cada pessoa 20 regressões, ou seja, ela pesquisou 20 vidas de cada paciente, 1.088 pacientes. Olha o universo de informação que ela teve à disposição dela. Ela tomou cuidado com relação à questão do dialeto que a pessoa estava falando na época, que tipo de escrita era, que tipo de roupa a pessoa descrevia, para não se deixar enganar, entende? E ela fez 10 perguntas básicas para cada vez que ela levava a pessoa. E aí ela fez um apanhado, né, um balanço das questões, para chegar a algumas conclusões. Em 1978 ela publicou o livro Recordando Vidas Passadas, onde ela afirma categoricamente que nós já reencarnamos várias vezes e que iremos ainda reencarnar, tá bom? 90% declararam que morrer não era tão traumático, já que não havia alternativas. O que causava maior ansiedade e receio para era o reencarne para uma nova existência. Então, olha que coisa interessante. Dentro desse âmbito de informação, 90% declararam que morrer não era problema. Não foi uma experiência ruim. O problema era ter que voltar, decidir voltar. Por quê? Aí nós vamos responder com base no conhecimento espírita. Você, como espírito já desencarnado, você vai passar por um período ali de transição, e aí você vai se habituar e vai se ambientar no plano espiritual.
Depois vai fazer uma análise, um balanço da sua vida, né, baseado nas suas existências anteriores, naquilo que você aprendeu nessa, e vai chegar talvez à conclusão que precise voltar. E o precisar voltar, você vai fazer um planejamento, às vezes, de coisas diferentes. Talvez você queira mudar de sexo, mudar de país, mudar de condição social. Tudo isso cria uma certa insegurança, porque você está indo para uma coisa que é incógnita. Você vai vir para um novo corpo, uma nova família, vai esquecer de tudo. É fácil, gente, reencarnar? E nós estamos aqui, reencarnados, e estamos achando ruim. Nós temos que dar graças a Deus por ter passado por essa experiência, que segundo os pacientes aqui, disseram que é o que causa problema, porque morrer não tem jeito, chegou a hora, chegou. E como o espírito não sente dor, não sente, né? Às vezes é até melhor desencarnar em algumas situações. Isso eu estou dizendo dos pacientes aqui, tá certo? Bom, assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida proporciona uma boa morte. O que vocês acham? É possível uma vida bem vivida propiciar uma boa morte? Essa frase é do Leonardo da Vinci. Então vejam, até os grandes cientistas da época, filósofos, faziam esses questionamentos, tá certo? E aí vai nos levar para a gente discutir o seguinte aqui. Eu quero trazer para vocês a contribuição de mais uma pesquisadora, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é esta senhora simpática que está aí. Eu gosto muito dela porque ela lembra a minha mãezinha, né? A lembrança que eu tenho da minha mãe é essa, né? De uma pessoa assim com essa carinha gostosa e maravilhosa aí. A minha mãe desencarnou, eu tinha 10 anos de idade, então não tinha assim, não tem uma lembrança tão nítida, né? Que a gente vai perdendo, né? Principalmente na idade que eu estou hoje, tá certo? Mas vamos lá. Antes de começar a mostrar algumas coisas, eu queria explicar o seguinte: a doutora Elizabeth Kübler-Ross, sueca de nascença, se radicou lá nos Estados Unidos, ela se formou em medicina, e depois ela foi medicar nos Estados Unidos, trabalhando num grande hospital, e ela ficava admirada porque os pacientes terminais eram abandonados pelos médicos, eram deixados de escanteio, e quem cuidava eram os enfermeiros, porque o médico era treinado, pelo menos naquela época, para não perder vidas. E é possível que o médico nunca perca uma vida, gente? O que vocês acham? Chega uma hora que não dá, a medicina não é suficientemente, milagrosa para evitar uma morte. Então o que os médicos faziam? Porque para eles perder era uma marquinha negativa no seu currículo. Deixavam os pacientes terminais a cargo das enfermeiras. Ela começou a trabalhar com esses pacientes, se interessar por eles, conversar com eles, saber o que eles sentiam, o que eles precisavam, e ela começou a criar toda uma ideia das necessidades. Ela conseguiu autorização da universidade e da reitoria para trabalhar com esses pacientes junto aos formandos de medicina. Ela levava os pacientes para fazer lá declarações. Para vocês terem ideia, ela foi a iniciadora então daquilo que se chama tanatologia, que é o estudo da morte. Ela foi capa da revista Time em 1969. Para uma pessoa ser capa de uma revista como essa, gente, ela tem que ter ganho uma notoriedade, sem igual. E ela foi a criadora, que a gente vai ver mais para frente, dos 5 passos da aceitação da morte ou do luto, que é usado até hoje nas escolas de medicina, nas escolas de psicologia e por aí afora. Os 5 passos da Elizabeth Kübler-Ross. E ela publicou alguns livros: A Morte e um Amanhecer, Acolher a Morte, Sobre a Morte e o Morrer, Morte, Estágio Final da Evolução,
viver até dizer adeus, o túnel e a luz. Olha que interessante. Vocês estão percebendo as conclusões que ela foi chegando nesse contato com os pacientes, porque ela teve experiências místicas, inclusive, com os pacientes, tá? Tinha pacientes que ela ia lá conversar e eles falavam coisas para ela que estavam dizendo para ele sobre ela. Quem? Entidades que estavam presentes ali na vida dos pacientes que estavam em fase terminal. E por fim, o livro que eu recomendo que vocês quiserem ler, que é a história da vida dela, que é um livro fantástico, A Roda da Vida. Aqueles livros são mais técnicos, que tratam dessa questão da morte. Esse aqui ela conta toda a trajetória da vida dela, inclusive todo esse trabalho que ela teve aí em relação a essas questões. Está aí um livro recomendado para vocês verem. Os 5 estágios do luto ou perspectiva de morte, segundo Elizabeth Kübler-Ross. Vamos ver. Primeiro estágio é a negação. É uma defesa psíquica, onde a pessoa nega o problema e evita ao máximo entrar em contato com a realidade. Nesta fase é comum também a pessoa não querer falar sobre o assunto. Está chegando, mas a pessoa não quer aceitar. Começa a negar. Não quer nem falar. Tá? Gente, são 5 passos, não quer dizer que todo mundo vai passar por eles, né? Tem gente que às vezes dá de um para o outro, entendeu? Mas isso aqui é a base, tá? É na generalidade. O segundo estágio é a raiva. É o princípio da aceitação. Nesse estágio a pessoa se revolta com o mundo, com Deus, e se sente injustiçada, e não se conforma em passar pela situação. Porque eu não é no momento ainda, puxa, não dá mais um tempinho, ou coisa desse tipo, tá? Primeiro nega, aí vê que não tem jeito, sente raiva, tá? Depois vem a barganha. É o estágio da negociação. A pessoa faz promessas de mudanças caso saia daquela situação. É normal o discurso: vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil com as pessoas, irei ter uma vida saudável, etc. Vou deixar de comer feijoada, torresmo, né? É barganha. A pessoa está vendo que não vai ter, aí começa a querer negociar uma moratória, um tempo a mais. Vocês não fazem isso, que eu sei, tá certo? Depressão é o 4º estágio. Nesse estágio a pessoa se isola em seu mundo interno, torna-se melancólica e se sente impotente diante da situação. Então é aquele momento que cai a ficha de fato, e aí a pessoa dá aquela, né? Eu falo a pessoa, gente, que está sentindo, mas isso aqui também serve para as pessoas que estão em volta, para os parentes. É mais ou menos a mesma coisa que acontece também com os parentes, tá? Esses estágios aí. E por fim, a aceitação. Nesse estágio a pessoa relaxa e sai do desespero, aceita a situação como real e passa a enfrentar a perda ou a morte. Tanto a pessoa que está vivenciando a situação, quanto os parentes. Lembrando que isso aqui é vamos assim dizer, são os estágios que ela observou estudando um monte de gente, tá certo? Não necessariamente as pessoas vão seguir exatamente como está aqui, tá? Feliz serás e sábio terás sido se a morte, quando vier, não te puder tirar senão a vida. Opa! Eu vou ser feliz se a morte só me tirar a vida, mais nada. Porque se ela conseguir tirar outras coisas de mim, aí eu vou ter problemas. Que ela só te tire a vida física. Essa frase, gente, é do Francisco de Quevedo, né? E ela vai nos remeter a isso aqui. Vocês acham que é importante falar da morte? Nesta figura que está aí, eu escolhi, apesar dela ser meia fúnebre, né?
eu escolhi justamente uma mãe conversando com uma criança num cemitério. Vale a pena falar da morte? Ou a gente tem que esquecer o assunto? Fazer de conta que não acontece? Só discutir quando chega a hora? O que vocês acham? Não é a única certeza, ou melhor, a segunda única certeza que nós vamos ter, ou que nós temos. A gente vai ignorar o assunto? Não vai conversar com as pessoas, com os filhos? E se eu falar para vocês que já existe todo um movimento no mundo para tratar do assunto, fora dos meios religiosos? Vocês já ouviram falar nos cafés da morte? Tem gente que vê isso aqui e fala: eu não vou lá tomar esse café, porque vai que está envenenado. Não é isso, não é um café que você vai tomar e vai morrer, entendeu? São encontros que são feitos, de pessoas que se reúnem para tomar café, comer um bolo e falar sobre a morte. Tá? Como o tema não é lá tão agradável, então tem o cafezinho, o chazinho, um bolinho para dar uma amenizada. Olha, inaugurado em 2004 na Suíça, os eventos chamados Café da Morte se espalharam pela Europa e outros continentes, e desde 2015 também chegaram ao Brasil. Então já há 3 anos existem eventos de Café da Morte aqui no Brasil. De novo, são eventos promovidos, não são religiosos, são pessoas, psicólogos ou psiquiatras, né, que reúnem as pessoas para conversar sobre o tema. Tá certo? São eventos organizados para as pessoas relaxarem em um ambiente acessível, tranquilo e respeitoso. Além de café, chás e bolos, falam sobre a morte. Não tem notícia, vocês podem ir à vontade que não tem notícia que ninguém morreu lá no evento, tá bom? Pelo menos é onde eu saio. Tá certo? Olha aqui um deles, ó. Eu vou mostrar alguns cartazes, né, que são feitos, só para vocês verem aí, ó. Tá vendo as diferenças, ó, os diferentes, ó. Você está interessado em falar sobre a morte, né? E algumas outras coisas mais? Olha lá, eu falei sobre morte, né? No Café da Morte, e isso não me matou. Relaxa, eu só vim para comer um bolo. É a morte falando aqui. Então veja que interessante, né? Os cafés da morte. Por que isso está sendo feito? Para ajudar as pessoas a tratarem de um tema que é tratado como tabu. Tá certo? Não é que eu tenha medo de morrer, é que eu não quero estar lá na hora que isso acontecer. Realmente ele tem razão, não tem? Eu não tenho medo, eu só não quero estar lá. Esse aqui é o Woody Allen, né? Um cineasta. E ele vai nos remeter a isso aqui, ó. Por que nós tememos, ou por que temer a morte? Agora nós vamos começar a entrar na questão da doutrina espírita. Questão 941 do Livro dos Espíritos. Para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? O futuro que ele fala é o pós-morte. Falta-lhes fundamento para semelhante temor, mas que queres, se procuram persuadi-las, ainda quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma? Então olha o que os Espíritos estão respondendo aqui. Desde criança a gente meio que doutrinado que existe o céu e o inferno, mas como a gente
tem na nossa natureza algumas tendências, e essas tendências, algumas delas são consideradas pecados, dificilmente você vai se achar não merecedor de um lugar melhor, entende? Vai achar que tem que ir para o inferno, porque você sente raiva, né? Você se magoa, você fica não sei o que, você quer se vingar às vezes, ou seja, são sentimentos, vocês têm desejo sexual, ou seja, são sentimentos da natureza, que apresentaram como sendo coisas ruins, e isso a gente fica sofrendo. Isso são os espíritos falando aqui, tá certo? Sucede então que quando adulto, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente nada mais há. Olha que interessante essa questão. Então as pessoas não percebem nem porque elas não acreditam, mas é por força dos ensinamentos que elas tiveram anterior. E eles continuam aqui, quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, estes temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor, e a caridade a cuja lei obedece lhe dá a segurança de que no mundo para onde irá ou terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então olha aqui que eles estão dizendo: nós não temos que nos preocupar, nós só temos que pensar, porque nós não temos que temer nada, principalmente por coisas que nós fazemos que é da natureza do ser humano. Eu costumo dizer nas minhas palestras que nós temos que afastar da nossa mente a ideia de ser pecadores e transformar essa ideia em aprendizes. Nós estamos aprendendo com os erros também. Dificilmente vocês vão encontrar pessoas que só acertam, ok? Questão 150b. A alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Olha aqui a resposta que eles estão dando. Os seus apegos, as suas paixões é que vão determinar de que forma você vai se posicionar. Jesus já não dizia: cuidado da onde você coloca os seus tesouros, seus interesses, porque aonde tiver teu tesouro vai estar teu coração. Os homens temem a morte como as crianças temem a escuridão. O ser humano teme a morte como as crianças temem a escuridão. Essa frase aqui é do Francis Bacon, e ela vai nos remeter a isso aqui, porque agora eu vou falar com os espíritas. Por que o espírita teme o umbral? Baseado em quê? Na história de um espírito? Então nós vamos ter medo do umbral porque um determinado espírito passou por essa experiência. Eu sou ele? Na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, não existe a palavra umbral em nada, nenhum dos livros. Pode pesquisar qualquer um dos livros básicos, em nenhum momento os espíritos falam em umbral. Por que eu, espírita, tenho que ter medo de umbral? Se eu sou um espírita que estudo, de fato, eu não deveria temer. Agora, se eu me deixo influenciar pelas ideias que estão aí a gente costuma brincar que a gente vai ter bônus horas, tá certo? A gente vai ter dependendo se você se comportar bem como espírita, principalmente aqui no Manuel Bento, os trabalhadores se comportarem bem, nós vamos dar uma suíte presidencial lá no nosso lar. Entendeu? Mas só para aqueles que se comportarem. Gente, são ideias baseadas na experiência de ela precisa ser a nossa.
Se os médicos lá que eu estou dizendo para vocês estão dizendo outra coisa, que normalmente se encontra com seres de luz, porque eu ou nós que temos a oportunidade de ter toda essa informação na nossa mão, vamos sofrer com isso. Vamos lá para a doutrina, questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita lá no espaço? É a pergunta. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços limitados, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os e sobre vós atuando sem o perceberdes. Opa! Então não estão lá, eles estão à nossa volta, segundo os espíritos aqui, Questão 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a um novo destino, que espera. Errante é no sentido de não estar na erraticidade, não é que ele fica errando lá, não é isso, é nesse sentido, tá? E que fica aguardando uma nova existência, pelo menos os espíritos que habitam o planeta Terra, tá certo? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito, quando liberto da matéria, se acha no seu estado normal. Então tem diferentes estágios, diferentes níveis lá. São felizes ou infelizes os espíritos errantes? Grande questão, né? Mais ou menos conforme os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. De novo, aonde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e prazeres dos espíritos segundo os seus merecimentos? Tem um lugarzinho específico lá para sofrer ou para, As penas e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar fechado existe destinado a uma ou a outra coisa. Então vejam que os próprios espíritos estão desmistificando essas ideias. Falta a gente entender. Tá certo? A ignorância, ou melhor, a demência humana é tão grande que alguns são levados à morte justamente pelo medo da morte. Olha que interessante. Então tem pessoas que morrem por ter medo de morrer. Não é um absurdo? Sabe de quem é essa frase, gente? É do Sêneca, há muito tempo atrás ele percebeu isso. Porque o que acontece? A pessoa, ela começa a ficar temerosa. Ela pega uma gripe, pronto, já acha que... Aí o mental dela vai ajudando ela a se definhar. Tá certo? E é o que o Sêneca chegou à conclusão aqui. Então vamos entender o que acontece na morte, segundo os espíritos. Não é interessante a gente saber? Então vamos lá. Questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? O que ele está perguntando é o seguinte: não é se o seu físico está sofrendo, é se a alma ou o espírito sofre ao se separar. O que vocês acham? É doloroso? A resposta, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Lembra da doutora Ellen Wambach, que 90% falou que o problema não era ir, mas ter de voltar? É o que os espíritos estão dizendo aqui.
O ir, às vezes, é um alívio para o espírito, porque o corpo está sofrendo, entende? O corpo físico está sofrendo, e o espírito sai e ele se sente aliviado, ele se sente confortado, porque está deixando para trás aquilo. Principalmente ainda se ele encontrar com seres de luz, né? Por isso que eu falei para você, nós vamos subir a escadinha, tá? Não vamos descer não, pelo amor de Deus, hein? Tá certo? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o ser humano deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Lembrando que na época não tinha energia elétrica, tá bom? Por isso que eles falam que é uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Olha o que ele está falando aqui. Se você vai envelhecendo e o corpo físico vai se deteriorando, que é natural, o desprendimento, ele é natural. Tá certo? Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é que acontece essa separação? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. O desprendimento é gradual e o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços desatam, não se quebram. Então é um desprendimento gradual. Tá? Em uns é bastante rápido, sendo este momento uma libertação. Em outros, naquele sobretudo cuja vida é toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Então é assim, dependendo do apego, dependendo dos efeitos que você possa ter em relação à matéria, vai demorar mais. Agora a culpa é da alma em si, do espírito, ou desse processo, ou é da pessoa que está não querendo aceitar? Lembra dos 5 estágios que a gente falou aqui? Não? A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que pergunta interessante. O que é a cessação completa da vida orgânica? É o corpo de fato parar. É aquele momento em que o médico dá o atestado, 10 horas e 5 minutos, atesto porque parou tudo. A pergunta do Kardec é: a separação definitiva se dá só depois disso ou pode acontecer antes? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. Então olha só, diferentemente daquilo que a gente imaginou, às vezes pode ainda ter lá um certo sopro de vida, porque organicamente falando, o fluido vital ainda está, mas a alma já se desligou. Tá certo? Só que isso aí é um período bem curto, tá, gente? Só para a gente entender isso, tá? Eu já morri uma vez, várias vezes eu sei o que eu estou falando. Eu falei uma vez, não, várias, né? O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não se necessita da alma. Sabe aquele processo que eu falei? A alma já se desligou, mas fica momentaneamente ainda o fluido vital. Ele ainda não foi para o universo, né? Ele ainda mantém o corpo vivo por um período. Tá certo? Por isso que na EQM a alma está afastada, o corpo sendo mantido vivo ali, né, por aparelhos, e a alma consegue reter as informações, e quando ela volta, ela passa as informações daquele momento. Tá certo? No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. O que vocês acham? Está chegando a hora, você já consegue perceber e ter? Segundo a doutora Elizabeth Kübler-Ross e os médicos que estudam os pacientes terminais, é comum esse êxtase. É comum você se deparar com,
Parentes, a pessoa, os médicos acham, aqueles que não entendem o assunto, acham que a pessoa está variando. Mas na verdade a doutora Elizabeth Kübler-Ross confirmou, ou pelo menos percebeu, estudando tanta gente, que aquilo é na verdade algo normal. É a gente que não entende. Mas vamos ver o que os Espíritos falam, ó. A alma sente muitas vezes que se desatam os liames que prendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para se desligar de uma vez. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação de um estado de espírito. Tudo bem até aí? Tudo bem até aqui? A grande questão é: e a morte violenta ou acidental? Como é que fica? Lamento, ou desculpe eu estar falando sobre isso, mas acontece, tá certo? A gente tem que entender o que acontece. Questão 161, ó. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Veja, você às vezes está em pleno vigor físico, né? E acontece uma morte rápida, né? Violenta, ou às vezes interrompe, né, a vida física assim de uma forma inesperada. O que acontece? A alma vai sofrer as consequências disso? Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante que os separa é muito curto. Muito curto. Outra coisa: alguém morre na véspera? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nem o peru de Natal está lá nos Estados Unidos, porque infelizmente aquele coitado que é pego ali já estava no momento dele, né? Tem bala perdida ou bala achada? Entenderam? A gente tem que entender que nós estamos num plano físico, e o plano espiritual que está em volta de nós aqui, o espaço-tempo lá é diferente do espaço-tempo da vida física. Então ali já tem-se presciência, né, ou conhecimento do que vai acontecer depois. Então às vezes as pessoas que vão sofrer um acidente, por exemplo, elas já sofrem um processo de desligamento, começam um processo de desligamento às vezes antes, às vezes semanas antes, tá? Porque todos nós, segundo informações dos Espíritos, somos assistidos da nossa morte, como somos assistidos do nosso reencarne. Não tem ninguém largado, tá certo? Por isso que é comum às vezes as pessoas começarem a querer resolver as coisas, né? Eu queria até falar para minha esposa que está aqui hoje que eu fiz um seguro, não é porque eu vou morrer amanhã não, calma, tá? É só para garantir, né? Entenderam? A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Olha que pergunta interessante. É imediato essa consciência? Imediatamente não. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Temos que entender o que é estado de perturbação. Não é que você vai ficar perturbado no sentido de ficar de compreensão do que está acontecendo, de aceitação, ou seja, tem todo um processo aí, tá certo? O tipo de morte vai contribuir para isso. Por isso que eu fiz aquela pergunta: você quer morrer dormindo ou prefere morrer às vezes? Porque parece ruim você estar morrendo numa cama, sofrendo e tal, só que você tem tempo de pensar no assunto. Os seus parentes vão ter tempo de pensar no assunto. Aliás, pelo contrário, chega uma hora que os parentes querem, desejam, pode parecer absurdo, mas desejam que você se desprenda, apesar de eles sofrerem pra caramba com isso, que parece que é pecado. Só que nós somos seres humanos, né? Essa perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Então, todo vai ter perturbação. Ela é do mesmo grau e da mesma duração?
Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, enquanto que o ser humano carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então é comum, apesar do espírito não sofrer, dele não ter dor, a pessoa ainda levar com ela no seu mental a sensação da dor, fruto ainda do seu apego à matéria. O espírito não sente nada, mas ela leva com ela isso. Só que o espírito não sente dor. É a pessoa que não se preparou para aquilo. Tá certo? E a morte de crianças, hein, gente? Desculpe eu tratar desse tema, mas também não acontece, né? É normal na nossa sociedade os filhos enterrarem os pais enterrarem os filhos. É complicado, é uma dor muito grande, foge do padrão, e ninguém em sã consciência pode estar preparado para isso, só que acontece, tá certo? Vamos ver o que os Espíritos falam sobre isso? Questão 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? O que vocês acham? Que tem a ver o fato dele ser criança com o fato dele ser um adulto, no plano espiritual? Tem alguma relação? Vamos ver. Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então o fato de estar desencarnando uma criança, na verdade é um espírito que já tem bagagem, experiência às vezes, e às vezes até mais superior do que nós mesmos, tá? Por que a vida se interrompe com frequência na infância? Aí a pergunta que o Kardec queria fazer, mas peraí, por que então, ainda mais considerando o trabalho que dá para reencarnar? Lembra da resposta lá? Puxa, se dá um trabalhão danado para reencarnar, aí você vem, reencarna e passa só um período curto, não parece um contrassenso? Vamos ver a resposta? A duração da vida da criança pode ser para o seu espírito um complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então vejam, é uma prova para os pais e para o espírito. Pode ser um espírito que, segundo eles aqui, interrompeu uma vida lá atrás através do suicídio, e aí ele pede para vir nesse processo de complemento para aprender a valorizar a vida, já que nós vimos que reencarnar não é fácil. Ou seja, razão existe, gente. Agora, as explicações aí é para cada um, e é de cada um. Justiça de Deus existe para isso. Agora, por que acontece? Aí é de cada um, tá certo? Eu sei de um caso de um médico americano em que o filho dele, olha que interessante, é o Dr. Brian Weiss. O filho dele nasceu com um problema físico, o coração era ao invés de bombear o sangue, o coração não bombeava. Essa criança morreu com 24 dias de existência. Qualquer um poderia pensar aqui assim, segundo essa resposta dos Espíritos, faltava 24 dias para ele morrer na vida anterior e ele se matou. Aí ele, não. Sabe qual foi a resposta que o filho deu para ele, através de uma médium, que era paciente dele? O espírito aceitou vir naquela situação, vivenciando aquela experiência, para ajudar o pai, que estava aqui se desviando de um programa que ele havia traçado antes de reencarnar. Olha que coisa linda isso que eu estou falando para vocês, que a gente tem que entender esse processo. O espírito aceitou passar por uma experiência dessa, para ajudar o pai que estava aqui a se redirecionar
para um caminho que ele estava se desviando. O fato daquele filho ter nascido, vivido só 24 dias e desencarnado, fez ele, mudar o seu rumo. Não é interessante isso, gente? Nós temos que pensar de uma forma mais ampla nas coisas, e não simplesmente aceitar ideias, pré-estabelecidas. Devemos chorar as pessoas à nascença e não quando da sua morte. Olha, isso aí é uma filosofia inclusive oriental, não é assim? Chora na nascença e faz festa na morte. Aliás, eu gostaria que os funerais aqui no Brasil fossem que nem os americanos, aquele cheio de comida, de bebida, a gente entendeu? Em vez de ficar lá chorando, Mas nós vamos falar isso mais para frente. Isso aqui é do Barão de Montesquieu e vai levar a gente a discutir isso aqui agora, ó. Quanto tempo é saudável manter o luto? Ou manter o sofrimento? Principalmente para nós espíritas. O espírita pode chorar? Desde que o pessoal do centro não veja, certo? Porque senão vai ficar aquela fofoca lá no centro espírita. Você viu? Lá no próprio inteiro ficou chorando, nem parece que é espírita. É só não convidar a turma do centro para ir para o enterro. Vamos ver um vídeo aqui dos Amigos da Luz e depois a gente vai discutir um pouquinho. Fiz um cafezinho pra gente. Ai, eu adoro um cafezinho coado de tarde. É tão mais gostoso do que café de máquina. Café de máquina tem um gosto. Kelly, como é que você tá? Eu tô ótima. E você? Como é que você tá? Eu tô bem, mas eu tô preocupado um pouco com você. Você não precisa conversar um pouco, desabafar? Desabafar? Desabafar o quê, gente? Não, tô ótima. Tô bem. De verdade, não tem nada pra desabafar não. Tô bem feliz, assim. Tô ótima. Que bom, mas quando alguém próximo a gente fica um pouco abalado, ainda mais sendo pai. Ah, é isso que você tá preocupado? Não, bobagem. A gente é espírita, a gente sabe que a vida continua. Eu vou ficar triste por causa disso? Hein? Sim, Kelly, mas é normal ficar abalado, ainda mais quando tá muito recente. Tá? Claro, faz 15 minutos. Aceita um café? Não, Kelly, a gente precisa conversar sobre o seu pai. Otávio, é só um corpo. O papai nem tá mais ali. A essa altura ele já tá num outro plano. Eu não quero ficar triste. Porque se eu ficar triste, papai vai ficar triste. Aceita um café? Como é que tá sua esposa, seus filhos, seu emprego? Tô assistindo uma série maravilhosa chamada La Casa de Papel. Amigo, é muito boa. Tô na 2ª temporada já. Você precisa assistir. Esqueci seu café. Kelly, a gente precisa conversar. Mas a gente tá conversando, Otávio. Como é que tá seu emprego, sua esposa, seus filhos? Tô assistindo La Casa de Papel. Tô na 2ª temporada. Seu café. Kelly. Tô assistindo La Esposa de Papel. Tô no 2º emprego. Aceita um filho? Kelly. Oi. Vem cá. Chora, vai, desabafa. Mas eu não posso chorar. Claro que pode, chora. Vai fazer mal pra ele, tadinho. O que vai fazer mal pra ele é não te ver bem. E pra gente ficar bem, às vezes é preciso chorar. Vai. Ai, mas eu sou espírita. Ué, eu também sou. E você não acha que eu chorei muito quando meu irmão desencarnou? Chorou. Chorei, claro. Mas a gente não pode ficar chorando pra sempre. A doutrina espírita, ela é muito consoladora. Ela nos faz perceber que essa separação é momentânea. E logo, logo a gente se reencontra do outro lado. Mas o luto é normal, O que não pode é o excesso. Aliás, como nada na vida. Já passou. Nada de excesso, né? E aí, então? Tá melhor? Tô ótima! Tá. Que coisa, acho que eu só precisava dar essa chorada. É? Tô assim. Então, a gente pode conversar agora o que a gente vai fazer com seu pai? Claro! Você já assistiu La Casa de Café? Aceita um papel? Quanto tempo é saudável manter o luto? Tem pessoas que guardam luto eterno. Eterno no sentido que eu falo é até desencarnar, Quanto tempo, gente? Cada um é cada um, o sentimento é de cada um. Não existe um padrão, não existe uma fórmula. O que existe é, às vezes, a compreensão do fato, a aceitação do fato. Se eu vou ficar preocupado com os outros, aí é um problema sério.
Isso é um assunto íntimo, é de cada um. E se nós entendermos isso, nós vamos respeitar o nosso tempo, como vamos respeitar o tempo do outro. Eu só consigo respeitar o outro quando eu me respeito nesse sentido. E muitas coisas, principalmente nesta daqui. Tá certo? Agora, o que não dá, se a gente tiver a compreensão, principalmente depois de assistir essa palestra, né, de ficar num luto, né, prolongado. Porque na verdade, ao invés de ajudar o espírito que se foi, nós estamos atrapalhando. Porque ele vai ficar incomodado, ele vai ficar preocupado conosco. Ao invés de ele se desprender, vai ficar querendo nos, como é que eu poderia dizer, apaziguar, nos confortar, quando na verdade ele deveria seguir. Lembra que eu falei da suíte presidencial do nosso lar? Está deixando lá, o outro vai ocupar, entendeu? Brincadeira, né? Mas aí uma questão para a gente pensar: não existe um padrão para o luto. O problema também é quando esse luto se prolonga demais. Quando chega a morte, não é da nossa ternura que nos arrependemos, é da nossa severidade. Opa, eu fiz questão de pôr essa frase aqui, e ela é da George Eliot, que na verdade é o pseudônimo de uma escritora inglesa. Ela usava um pseudônimo masculino porque infelizmente a mulher não era respeitada na época dela, né? Os homens vendiam mais, eram lidos mais do que as mulheres. Aí ela foi obrigada a usar olha o nível espiritual que nós temos na Terra ainda. Tá certo? Aliás, eu fiz questão de colocar aqui também para a gente pensar nisso. O espírito não tem sexo, aí fica esse machismo, essa coisa, desequilíbrio, né? Mas o que interessa é isso que ela está falando aqui, ó. Quando chega a morte, não é da nossa ternura que nos arrependemos, é da nossa severidade. Sabe por quê? Começa todo um processo de cobrança, de exigência, de catalogar sofrimento, de eu devia ter feito isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu errei aqui, porque eu... A troco do quê? Isso vai te ajudar em quê? A estar bem. Ou os parentes: porque não teve tempo de me despedir, porque no dia da morte dele eu discuti com ele, porque agora... Será que a vida que vocês tiveram juntos se resume àquele momento? Tudo que passou não valeu de nada? Eu estou falando isso para vocês porque a gente já atendeu aqui no Manuel Bento pessoas nessa situação, pessoas que estavam num sofrimento muito grande porque não tinham conseguido ou tinham discutido com o parente no dia que o parente morreu. Aí carrega consigo o peso, né? Então vai levar isso aqui, ó. O arrependimento, gente, é saudável? O que vocês acham? Ele é saudável até um determinado ponto. Se ele vai te ajudar a se transformar. Mas se ele é um que vai ficar te deixando num sofrimento, aí não há progresso. Tá certo? Então nós precisamos cuidar disso daí. Não pode uma vida inteira que você viveu com a pessoa se resumir àquele momento daquela discussão que você depois não teve tempo de se despedir, ou no momento que você está indo para o plano espiritual, ficar lembrando de coisas negativas que você fez, quando tem um monte de coisas positivas. É que infelizmente na nossa cultura, a forma como nós somos criados, a forma como a gente vive na vida, o que prevalece são as coisas ruins, em detrimento das coisas boas. Tantas coisas que a gente fez, mas a gente só vai enxergar o negativo. Por quê? Porque nós somos pecadores, nos ensinaram isso. Nós não somos pecadores, nós somos aprendizes. O que vale a pena recordar nesses momentos são as coisas boas. As coisas ruins serviram para nos transformar.
Quem sou eu, de fato, que estou indo para lá? Né? Nós estamos vivendo no planeta Terra, gente, para aprender, para se transformar. Não quer dizer que a gente vai virar santo da noite para o dia. Então são duas coisas a considerar nessa questão aqui. O fato de eu talvez não ter podido ou tido a oportunidade de falar coisas boas para a pessoa, o quanto que eu a amo, por exemplo, ou se eu a perdoava ou deixava de perdoar, e depois ficar carregando um remorso, um arrependimento de uma coisa, que vai ajudar eu me transformar numa pessoa ruim, numa pessoa pior, numa pessoa que carrega mágoas, desesperanças, sentimentos ruins, que não vão ajudar o meu espírito. Todos nós passamos por experiências, gente. Nós precisamos pensar nisso. Questão 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ou seja, ainda vivo? Fazer que já nesta vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o recrimina e lhe mostra uma imperfeição, pode sempre melhorar-se. Então veja, o arrependimento, ele é saudável a partir do momento que você se coloque para trabalhar aquilo e não ficar, guardando esse tipo de sentimento. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Isso aqui é do Freud e vai nos levar para isso aqui, dúvida, temor ou esperança. Isso é uma questão que o Kardec fez para os espíritos. O que mais acomete ao espírito no momento do desencarne? A dúvida, o temor ou a esperança? Vamos ver. Qual o sentimento que domina a maioria das pessoas no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos inflexíveis, o temor nos culpados, a esperança nas pessoas de bem. Aonde nós vamos nos posicionar? É conosco. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao ser humano o sentimento das coisas espirituais? O Kardec ficou, como é que pode ter gente cética? Eles são um número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. Se tem uma hora que a morte iguala todo, quer dizer que todo mundo vai se igualar, é ali. O rico, o pobre, o poderoso ou não, ali deixa de ser fanfarrão, Os espíritos ficam no cemitério? O que vocês acham? 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar por eles nos túmulos? O que vocês acham? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Então é um dia a mais qualquer, tá certo? Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúne-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos diferentes. Então não importa, o espírito não está lá, entende? No cemitério. Ele está. Agora, se você está chamando ele lá no cemitério, é lá que ele vai. Está certo? O homem fraco teme a morte, o desgraçado a chama, o valente procura, só o sensato à espera. Mais uma do Benjamin Franklin. E aí vem assim, eu vou colocar alguns assuntos relacionados à morte, alguns assuntos diversos, a gente vai discutir isso rapidamente, tá? Suicídio, como fica o espírito? O suicida, ele provoca uma coisa que deveria talvez não acontecer naquele momento, então ele vai arcar com as consequências daquilo. Como vai ficar, depende de cada um. Já inventaram um tal de Vale dos Suicidas?
porque tem um espírito que falou sobre ele. Mas o Kardec, em nenhuma das histórias que ele fala dos espíritos, lá no livro Céu e Inferno, fala sobre isso. Então quem quiser entender o que acontece com os suicidas, leia o livro Céu e Inferno e veja o relato dos suicidas lá. Eles vão dizer para vocês. Cada um vai vivenciar de acordo com a sua experiência, com os motivos que levaram a pessoa. Ou seja, tem tanta coisa, tanta variável. Mas uma coisa, o suicida não vai se furtar. Ele vai sofrer as consequências de um rompimento de algo que deveria se desprender naturalmente. Tá certo? Aborto provocado. A pessoa provocou o aborto. Como é que fica o espírito? Depende de tanta coisa, gente. Tem gente que acha que o espírito vai ficar obsediando a mãe. Ora, só se estivesse encarnando um espírito revoltado. Mas se for um espírito compreensivo, se for um espírito que estava se preparando e realmente percebeu que não ia dar certo, que a mãe não estava preparada ou coisa que o valha. Cada história é uma história. Então a gente não pode enquadrar. Como é que fica o aborto espontâneo? A mãe queria e o espírito é que desistiu. Por quê? Agora, com base no que a doutora Ellen Wambach falou, não ela, mas os pacientes dela, a gente entende. Reencarnar não é tão fácil, não é tão simples. Às vezes o espírito não se sente preparado suficientemente. E não é para castigar a mãe ou o pai, é porque o espírito não estava preparado. Não tem que pensar nisso. Tá certo? Se a gente for enquadrar, aí nós vamos, ficar julgando, criticando, sabe? E não é assim que funciona. Lembra do filho do Dr. Brian Weiss que eu falei aqui? Olha que história maravilhosa essa que ele contou. Velório, como agir? Eu brinquei aqui uma hora que a gente queria o velório aqui como é lá nos Estados Unidos, com gobes e bebes, aquela coisa toda. Aqui, gente, o nosso velório é uma coisa tão chata, tão triste, tão pesada, e fica madrugadas velando o corpo. Quem é que aguenta ficar a madrugada inteira sem ficar contando piada depois? Ou metendo o pau no defunto? Quem que aguenta? Nós deveríamos repensar isso daí. Então eu quero aproveitar que minha esposa e meu filho de novo, que eles estão aqui hoje, e falar que no meu velório eu não quero nada disso. De preferência, não precisa passar a noite. Pode fazer de manhã, só uma despedida. Pode ir, se o coral Vozes do Caminho puder ir cantar lá, vai cantar o Rei Leão para mim, por favor. Que é uma música que eu adoro. E me creme. Creme é isso? Creme é creme, não. Aí, ó. Enterro ou cremação? Ó, dúvida cruel. Já me fizeram essa pergunta. O que é melhor, cremar ou enterrar? Porque eu tenho medo. Eu falei, bom, se você tem medo, tanto faz. Vocês concordam? Se tem medo, tanto faz, porque se tem medo, vai ficar preso ao corpo. Vocês concordam ou não? Aí o que é pior? Se sentir queimando ou os bichinhos comendo? Desculpa a brincadeira, mas se você tem medo, tanto faz. Não é? O que é que vai estar sendo consumido? É o físico. O espírito não sente. O espírito vai embora. Então essa questão, gente, ela é uma questão de cunho mental, filosófico, da forma como você aceita. Eu quero ser cremado. Eu falei creme aquela hora, né? Quero que me queimem. Quero ser cremado. Será que eles passam algum creme? Eu não conheço. Eu vi uma cerimônia de cremação do meu irmão. E é lindíssima. Eles colocam 3 músicas antes. Então, quem tiver Spotify, cria lá uma listinha para a minha morte.
Põe 3 musiquinhas lá, para os parentes já saberem. Olha como nós somos chiques, nós temos Spotify. Né? Cria a sua listinha. Doação de órgãos. E aí? É bom ou é ruim? Ai, será que o Espírito não vai ficar no coração do outro para obsediar o cara que recebeu o coração dele? Pelo amor de Deus. Será que o Espírito não tem outra coisa para fazer? Não ficar atazanando o coitado que recebeu o órgão dele? Gente, se a ciência está tão avançada, as coisas estão aí, porque Deus está permitindo que isso aconteça. Então, se eu tenho oportunidade, eu não vou mais precisar desses órgãos, tá certo? Que eu vou embora. Se tiver oportunidade de ajudar outras pessoas, maravilhoso. E aqui serve também quanto tempo eu devo manter as coisas da pessoa, as roupas. Gente, se puder ajudar outras pessoas, pelo amor de Deus, né? Vamos até em memória da pessoa, né? Deixar a coisa fluir, porque a vida segue, a morte não existe. Enfrentei o terror da morte e transpondo encontrei a flor da vida. Essa é do Victor Hugo. E aqui nós vamos encerrar. Chegamos na fase final. Ninguém morreu ainda, graças a Deus. Porque morrer, gente, é na realidade libertar-se. Vamos ver. As dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram? O que vocês acham? O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou. Uma dor incessante o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e na confiança em Deus, e também um obstáculo ao seu progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Olha que colocação interessante. E vocês querem ver o que mais interessante ainda? 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Olha a comparação que os espíritos fizeram, que interessante. Então eu vou ficar chateado, magoado, triste porque o outro está indo antes? Ou eu tenho que ficar feliz? Qual é a diferença? É a crença que nós temos de que tudo é aqui, tá certo? E aí a gente quer segurar a pessoa aqui. Nós estamos sendo bacana com ela? Não é para pensar? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição? Olha, isso aqui é importante, hein, gente? Para refletir. Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre 2 seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com a paciência o momento que também nos libertaremos. A morte não é o apagamento da luz, é o ato de dispensar a lâmpada, porque o dia já raiou. Essa frase é do Rabindranath Tagore. E aí eu vou encerrar agora, gente, com um videozinho, não é bem um vídeo, é uma mensagem do Santo Agostinho. Ela é atribuída ao Santo Agostinho, tá? A morte não é nada. E aí nós vamos encerrar a palestra, tá bom? A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês
são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Não, eu não estou longe de vocês. Apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que aí ficaram, sigam em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Questões para pensar depois da palestra. Agora é para pensar depois de tudo que nós vimos até agora. São as mesmas do começo. Vamos só relembrar? E se você morrer amanhã? Está preparado? E se algum parente seu, próximo e muito amado, morrer amanhã? Estamos preparados? Qual morte você prefere? Morrer dormindo ou depois de um tempo sofrendo uma doença que lhe traga dor física? E para seus parentes amados, que tipo de morte desejaria? Vamos pensar? Depois da palestra aqui, espero ter contribuído para que a gente possa ter respostas que sejam saudáveis para essas questões. Uma boa morte para todos. Gente, devido ao avançado da hora, não vou abrir para perguntas, tá bom? Então, só calminha. Só quero desejar, além de uma boa morte, né, um bom regresso para os nossos lares, com a paz de Jesus no coração, com a energia amorosa e com a certeza de que a doutrina espírita veio para contribuir para que nós sejamos pessoas, além de informadas, pessoas melhores como espíritos, e que a morte não seja aquilo que vai fazer com que a gente viva uma vida sofrida e que não acredite no que vai acontecer depois. É esse meu desejo a todos nós, tá bom? Muito obrigado.